noite a todos. Graça e paz. Amém? Sejam bem-vindos à nossa live desta noite. E para dar início ao nosso culto, gostaria de ler juntamente com todos uma passagem que fica em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. Amém? Oremos. Soberano e eterno Deus, damos graças a Ti, Senhor amado, por mais este dia na Tua presença, por esta noite, Senhor, na Tua casa de oração. Senhor, pedimos agora que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha ser conosco, Senhor amado. Senhor, venha abençoar, Senhor, a cada um, Senhor, que nos assiste nessa noite. Cada lar, Senhor, representado pelos Teus filhos, Senhor. Alcança, Senhor, a cada um neste momento. Que cada um venha sentir, Senhor, a doce presença do Teu Espírito Santo, Pai querido. Que nós possamos nessa noite Te entregar o nosso melhor. Que nós possamos Te entregar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, Pai, porque o Senhor é digno, Senhor, e merecedor de toda a honra e de toda a glória. Espírito Santo de Deus, continua conosco, Senhor, nesta noite, e que nosso louvor chegue, Senhor, às Tuas narinas como um cheiro suave, Pai. Continua conosco, Espírito Santo de Deus, fazendo o Teu querer nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Amém? Celebra
seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Aleluia. Santo é teu nome, Deus aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Soberano Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Recebam o pastor agora, amém? Glória a Deus. Louvamos ao Senhor, amém? Louvamos a Deus por esta oportunidade que temos. Mais uma vez, estamos juntos, mesmo que aqui na igreja, você na tua casa, mas creio que Deus está dando graça para que tudo se normalize, a gente possa estar juntos, amém? Nós vamos meditar na palavra do Senhor já. Depois no final eu tenho um recadinho importante aí, acompanha a gente aí. No final eu tenho um recado importante para falar sobre os cultos. Então presta bastante atenção aí até o final, para que você possa junto comigo ouvir e prestar atenção naquilo que vai acontecer nessas próximas semanas aqui na igreja, amém, irmãos? Vamos abrir a Bíblia, e você que tem a Bíblia, nós vamos ler alguns textos. Na verdade tem bastante texto para ler hoje. Glória a Deus, amém? Lucas capítulo 24. Nós falamos na sexta-feira sobre Jesus ali, ele instruindo a ceia, a nova aliança no lugar da Páscoa. O sacrifício que o povo fazia todos os meses, a festa da Páscoa, a passagem, né? A libertação do povo ali do Egito. Mas agora Jesus, quando ele vai celebrar a Páscoa com os seus discípulos, ele instrui eles e dá a eles um novo mandamento, uma nova ordenança, que é a ceia do Senhor, que é aquilo que nós aplicamos nos nossos dias. Então Jesus, ele participa ali da ceia, institui a ceia com os seus discípulos. Depois ele é preso, torturado, morto. Foi até aí que nós falamos, sepultado, né? Ele foi sepultado numa tumba nova. Ninguém tinha sido sepultado ali. E até interessante porque quando nós começamos a analisar, diziam, né, que essa rocha tinha entradas secretas. O que Jesus fez foi algo de magia, desaparecer e sumir. Mas não, irmãos, ele foi sepultado, a pedra foi lacrada até por Roma, o governo romano que lacrou a pedra com selo. Então não seria um homem mortal com os guardas ali que romperia os selos e tiraria a pedra e removeria aquela pedra onde Jesus estava sepultado. Mas agora nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus, né? Nós vamos falar sobre a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Lucas, eu só quero, antes de nós lermos Lucas 24,
antes de nós lermos Lucas 24, eu só queria, irmãos, trazer essa informação importante. Foi aquilo que foi aquilo que eu falei no começo. Entenda uma coisa, irmãos, para nós cristãos, gentios, para nós que hoje aceitamos a Cristo, que temos Ele como nosso Salvador, Ele é suficiente. Nós cantamos agora que Ele tem poder para nos salvar, e só Ele tem poder para salvar o homem do seu estado pecaminoso, da sua vida depravada, somente Cristo. Então, para nós, escute, para nós cristãos, nós já não mais observamos e não precisamos cumprir os cerimoniais, ritos e festas do Antigo Testamento. Então, tudo que existia no Antigo Testamento, todo rito, todo cerimonial que existia, assim como a Páscoa, na verdade era Deus apontando para algo muito maior, a redenção, Cristo Jesus. Então, Jesus é o cumprimento de todos esses ritos e cerimoniais. Até hoje os judeus ortodoxos, eles celebram essas festas ainda, mas nós, irmãos, como igreja, nós vivemos na nova aliança, ou seja, o corpo e o sangue de Cristo, temos a ceia do Senhor como ordenança e sacramento. Então é isso que nós temos, é isso que é Páscoa para nós. Páscoa para nós cristãos é a ceia do Senhor, e ponto. Não é trocar um coelho, não foi um coelhinho da Páscoa, não foi um coelho que foi sacrificado na cruz, foi Cristo, o Cordeiro vivo que desceu do céu. Então, irmãos, olha que coisa interessante nós entendemos isso, amém? Então, vamos ler aí Lucas 24, do 1 ao 12, diz assim, olha: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram, na verdade: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. Quando eu li esse texto, o versículo 5, para entrar no versículo 6, quando ele diz assim, por que vocês estão procurando entre os mortos, se foi justamente Cristo que falou que ele morreria e ressuscitaria ao 3º dia? E sabe, irmãos, eu vejo como é triste quando o povo de Deus esquece da sua palavra. Quando o povo de Deus esquece da sua palavra, é a causa de levar uma vida de derrota. É por isso que as pessoas têm vivido uma vida de derrota, porque não lê a palavra, porque não aplica a palavra, escreve o que está na palavra. Então, continuando aqui, olha que diz o versículo 7, e o próprio anjo vai confirmar a elas: é necessário, aquilo que Jesus já disse, é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus, se lembraram, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantou-se, correu ao túmulo e abaixando-se, viu somente os lenços de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Então nós vemos aqui a narrativa da ressurreição de Cristo. Jesus, ele ressuscita, e quando nós entendemos, John Stott vai dizer assim, olha, o cristianismo é em sua essência a religião da ressurreição. Remover este conceito é destruir o cristianismo. Para nós, cristianismo, o que é?
a vida, a morte, a crucificação, a ressurreição de Cristo. Isso é as boas novas que temos recebido. Essa é a boa nova que recebemos e que temos que levar adiante. Olha, Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, nos resgatou, nos tirou das trevas, e através da sua morte e ressurreição temos vida com Ele. E olha que coisa interessante, irmãos, a mensagem do Evangelho, as boas novas, baseia-se na morte e a ressurreição de Cristo. E quando a gente lê o livro de Atos, que foi escrito por Lucas também, nós vemos que o livro de Atos, ele vai narrar muito sobre a ressurreição e a morte de Cristo, sobre a morte, sobre a obra e a ressurreição de Cristo. É narrado no livro de Atos. E olha só, antes de nós lermos isso, eu gostaria de ler 1 Coríntios capítulo 15. Olha só o que diz esse texto de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ler aí alguns versos. Olha só, diz assim: ora, nós somos fortes na fé, temos de suportar. Opa, desculpa, estou no texto errado. 1 Coríntios, espera aí. Estou vendo que estava errado. Aí, agora sim, ufa. Vamos lá. Olha só o que diz aí, 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Olha que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, aí o versículo 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E olha Paulo citando de novo, segundo as Escrituras. E aí ele vai dizer assim, ó: e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois, aqui essa palavra dormem é na verdade a conotação de que já estavam mortos, né? Ou seja, dormiam, descansavam no Senhor. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto por mim, como por um nascido fora do tempo. É por isso que Paulo diz, olha, eu vi ali, mesmo não vendo, né, a imagem, ficou cego, resplandeceu Cristo para ele. Ele está dizendo, olha, depois que ele apareceu para todo mundo, ele apareceu para mim. Olha lá, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. E ele vai dizer, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então, quando a gente olha aqui, irmãos, olha só, os apóstolos de Jesus, ali os discípulos que se tornaram apóstolos, foram enviados como testemunhas de sua ressurreição. E aí nós vemos que a sua primeira aparição foi a Maria Madalena, depois a outras mulheres, como a gente leu. Em seguida a 2 homens no caminho de Emaús. Jesus aparece, ele caminha com 2 homens que não entenderam, não enxergaram, não perceberam que estava caminhando com Cristo já ressurreto. E olha que coisa interessante, o caminho de Cristo. Olha, ele aparece a 2 homens no caminho de Emaús, em certo momento a Pedro e também ao meio-irmão Tiago, né? Irmão por parte de mãe. À noite apareceu os discípulos, ou seja, aos apóstolos. À noite ele vai lá, ele aparece aos discípulos, mas naquele dia Tomé não estava. Então, 8 dias depois, ele volta para ser visto por Tomé.
Lembra o texto? Olha, se eu não colocar os dedos ali na sua ferida, olhar mesmo o furo, se eu não ver as suas marcas, eu não acredito que é Cristo. Se eu não ver as marcas no corpo, eu não acredito. Tomé é sempre duvidoso. Então 8 dias depois, Jesus aparece para ele dizendo: olha, eu sou realmente o Cristo ressurreto. E olha que coisa interessante, depois que acontece isso, ele apareceu a 7 apóstolos, ou seja, discípulos, quando eles estavam pescando no mar da Galileia. Foi quando muitos deles queriam desistir, e Jesus vai lá de novo: Pedro, olha, não te chamei, vocês não foram chamados para serem pescadores, mas sim pescadores de homens. Nós vemos que Pedro, Tiago e João, eles queriam desistir do chamado, mas Jesus vai lá: não, diz, ó, larga de novo o barco, larga as redes, vocês vão ser apóstolos. E Jesus ainda entendia que ele precisava preparar antes da sua ascensão. Jesus sabia que ele precisaria ainda preparar um pouco mais estes homens. Então nós vemos, irmãos, também antes da ascensão, ou seja, ele subir aos céus, ele encontrou várias vezes ainda com os apóstolos, a fim de ensinar e preparar eles para o ministério. Aí nós vamos ler Atos. Olha só o que diz Atos capítulo 1. Atos 1. Atos capítulo 1. Olha só. Olha o que diz o texto. Diz assim, Atos 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Versículo 4 diz: e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do alto, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aí nós vemos que esse batismo que João batizava, lembra? Era o batismo do arrependimento. O batismo é a prova pública que você está arrependido e se converteu e tem uma nova vida com Cristo. Então, aceitar a Cristo, irmãos, é uma confissão pública diante das pessoas, mas na verdade a conversão real é quando ela se batiza. Quando realmente ela tem o batismo, ela se arrependeu, creu, ela se batizou. E aí ela começa a demonstrar o fruto do seu arrependimento em Cristo Jesus. Aí aqui no versículo 6 vai dizer assim, olha: então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel, o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês ouviram subir. Então, qual é a nossa expectativa? O que nós aprendemos na Páscoa? Nós aprendemos neste tempo que Cristo morreu por nós. Cristo foi o sacrifício, Ele foi o cordeiro, Ele não foi o coelho, Ele foi o cordeiro, que morreu por nós na cruz, deu a sua vida por nós, ressuscitou dos mortos, preparou a igreja, subiu ao céu e disse: olha, da mesma forma que Ele subiu, Ele vai descer, para buscar a igreja preparada. Então, irmãos, não vamos ficar preocupados com os nossos olhos fitos nas coisas deste mundo. As
pessoas, e principalmente os cristãos deste tempo, estão muito presos às coisas deste mundo. Sabe, estamos muito presos. As pessoas não se reúnem para orar, mas se reúnem para celebrar a Páscoa. As pessoas não se unem para lembrar o nascimento de Cristo, mas se reúnem para comer. Então nós estamos vivendo uma sociedade que inverte os valores e tenta apagar a memória dos cristãos do que realmente é importante para nós. A mensagem da Páscoa não é o ovo de Páscoa, não é o coelhinho que bota um ovo de chocolate e muitas vezes com uma surpresinha dentro, não. A Páscoa para nós é a ceia que vamos participar, o corpo e o sangue de Cristo, que mensalmente participamos. Nós temos que fazer isso até que Ele venha. Nós não celebramos mais a Páscoa, não matamos mais um cordeiro, um animal humano, um animal deste mundo. Nós não participamos mais desses ritos, porque Cristo na nova aliança já selou tudo por nós. Então escute, quando a gente lê esse texto, agora eu quero ler alguns textos de Romanos. Romanos capítulo 1, é para confirmar o que nós estamos falando aqui. Irmãos, eu ouvi uma baboseira esses tempos atrás, essa semana que passou, quando estava ainda aí nesse auê de falar sobre Páscoa, e eu vi da boca de um ser estranho que a morte de Jesus foi uma morte qualquer, e ele ousou dizer que sacrifícios humanos agradam mais a Deus do que o sacrifício de Cristo. E aí, somente para refutar o que ele falou, aonde que na Bíblia mostra no Novo Testamento sacrifícios de animais? Irmãos, as pessoas estão invertendo os valores, esquecendo o que é o principal, o primordial. Há pessoas que se iludem porque a história, os cientistas, os historiadores tentam de todo modo negar que Cristo viveu, ressuscitou. Para muitos é um conto, é uma fábula. Para muitos é uma parábola, para muitos lá fora, Cristo não viveu, não existiu. É uma história que foi criada para trazer um ego ao coração das pessoas. Mas não, quem realmente é de Cristo, quem realmente entregou a sua vida para Cristo, quando lê a palavra, e principalmente sobre a sua morte e ressurreição, é impossível não sentir algo diferente, é impossível não sentir um fervor, uma alegria, uma paz que excede o entendimento. É impossível isso, irmãos. E aí Paulo vai escrever à igreja de Roma, aos romanos, ali aos irmãos de Roma. Aí Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim, olha o que Paulo diz. Romanos 1, 3 e 4. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual segundo a carne, ou seja, igual a eu e você, forma humana, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Então o texto é claro dizer que o evangelho é este: Cristo veio, nasceu, descendente de Davi, veio em carne, foi designado filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade, ou seja, ele foi concebido por uma virgem, pelo Espírito Santo. E olha só, irmãos, para nós sabermos pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. E Paulo, quando ele começa a pregar para os romanos, ele vai entender que eles tinham muita dificuldade de compreender estas coisas, porque em todo o Império Romano eles traziam muitas coisas ainda, muita adoração ainda a deuses gregos. Eles se prendiam em adoração ainda, era importante para eles adorarem uma imagem, era importante eles terem uma deusa do sol, da lua, e eles ofereciam sacrifícios a esses deuses. Então agora Paulo tem que quebrar isso no coração deles, dizer, olha, é somente um, a salvação é somente por um, Cristo Jesus,
que ressuscitou dos mortos. E olha só, irmãos, olha o que diz Romanos 4. Este texto também é muito lindo. Romanos capítulo 4, versículo de número 24 e 25. Olha o que diz esse texto. Romanos 4, versículo 24 e versículo 25 diz: mas também por nossa causa, visto que nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos. Eu quero deixar essa pergunta para você que está assistindo aí: você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou dos mortos? Aqui o texto diz: a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Isso quer dizer que Jesus é o nosso senhorio, Ele pagou o preço por nós. E olha só o versículo 25: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Olha só, Ele morre, Ele paga o preço pelas nossas transgressões e ressuscita para a nossa justificação diante de Deus. Porque agora, uma vez que Ele ressuscita, Ele vai subir ao Pai e lá Ele vai interceder por nós. É isso que nós estamos falando de terça-feira. O nosso Redentor é aquele que advoga. Irmãos, eu tenho isso dentro da minha cabeça por mim, que Cristo, Ele sabe até hoje exatamente o que o ser humano passa numa terra corrompida. Cristo sabe o que é viver na terra, no mundo onde a maldade, aonde o pecado impera, onde o ódio impera. Cristo sabe, Ele viveu isso na pele. Então quando Ele está lá à destra de Deus intercedendo por nós, creio saber que Ele pode dizer assim: Pai, olha, eu estive lá, eu sei quanto é duro, eles são traídos, eles são humilhados, eles são odiados, mas Cristo nos justificou através da sua ressurreição. Glória a Deus. Romanos capítulo 6, olha só o que diz o texto. E aí sim, cabe a gente sempre ler esse texto na hora que vai ali realizar um batismo, para quem vai batizar. E esse é um versículo muito chave, né? Que na verdade é o pensamento que nós somos livres do pecado pela graça. Aí Paulo vai dizer assim, olha, Romanos 6,4: fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então o ato do batismo é: você está morrendo para o mundo, morrendo para a carne, e você está ressuscitando em Cristo uma nova criatura. Para quê? Para que você ande em novidade de vida. Ou seja, eu não posso mais fazer o que eu fazia antes no mundo, eu não posso continuar no pecado, agora eu vou andar em novidade de vida. Tudo se faz novo em mim, então eu vou buscar as coisas de Deus. Irmãos, é importante a gente entender, porque quando Cristo ressuscita, a sua ressurreição, ela fala muito para nós, ela tem muito peso na vida de um cristão. E esse texto aqui, eu acredito que muita gente possa ter compartilhado este dia. É um texto que nós usamos muito, que é o texto de Gálatas 2, versículo 20, esse texto tem gente que sabe até de cor e salteado, de tão lindo e tão forte que ele é, né? Olha só o que diz Gálatas 2:20: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, olha aqui, o texto diz que nós vivemos pela fé no Filho de Deus, aquele o qual nos amou
e se entregou por nós. Cristo se entregou por você, padeceu na cruz, ressuscitou, tirou o poder ali, tirou da mão de Satanás, do diabo, a chave do poder da morte e da vida. A legalidade que estava sobre a mão dele foi tirada por Cristo. Ele, irmãos, ele venceu a morte. E eu quero dizer algo aqui, irmãos, que esse mesmo Cristo que ressuscitou será o mesmo justo juiz que julgará o mundo. Você quer ver? Olha o que Paulo, na verdade, olha o que Lucas escreve, né? Em Atos 17. Atos 17, com certeza é um discurso de Paulo. Atos 17, 30, Atos 17, versículo 30 diz assim: olha, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Aí o versículo 31 diz: porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. Olha só o que diz o texto: um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, irmãos, fica bem claro que Jesus será esse justo juiz que julgará o mundo, porque Deus assim o deu certeza e autoridade para tal. E quando a gente lê isso, e quando a gente entende sobre a morte, sobre a ressurreição de Cristo, quando a gente entende, quando você começa a ter a consciência, aí existe, na verdade, a cultura judaica, eu li isso há muitos anos. Eles diziam que um homem, quando ele estava na mesa, um judeu estava numa mesa, e geralmente ali na hora da sua refeição, se ele levantasse da sua mesa, porque ou já não queria mais continuar a comer aquela comida, ou aquele homem se levantaria, ia no banheiro, mas se ele se levantasse e deixasse uma toalha, um lenço, um guardanapo, sei lá, podia ser um lenço, e ele deixasse esse lenço jogado em cima, como aquele que você limpa a boca quando você vai num restaurante, você limpa e deixa ele ali em cima, meio que amassado, meio que de qualquer jeito, o servo da casa entendia que ele podia retirar o prato, porque na verdade o criado comia o resto que estava no prato. Mas agora o criado, quando ele chega na mesa e vê o lenço dobrado, ele entende perfeitamente que o dono, o seu senhor, vai voltar e vai continuar a comer aquela comida. É interessante que a gente lendo, estudando, você vai entender que quando eles entram para ver o túmulo, Maria vai ver, ele vê os lenços que estavam em volta do corpo de Jesus, mas o lenço que cobria o rosto, a face de Cristo, esse estava dobrado, para eles entenderem a promessa que ele voltaria, que ele morreu, que ele ressuscitou, mas mesmo assim, aquelas mulheres ouvindo o ensinamento de Jesus, ouvindo falar que olha, eu vou voltar, eu vou morrer, mas vou ressuscitar ao terceiro dia, elas não entenderam isso. Então, para encerrar aqui, irmãos, ele ressuscitou e ele vive. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu sacrifício, agradecemos por tua morte, agradecemos pela tua ressurreição. Tu és a nossa Páscoa verdadeira,
E todos os meses aqui, Senhor, nós celebramos uma vez ao mês a ceia. Então nós fazemos em memória do teu corpo e do teu sangue, que foi derramado na cruz. E nós entendemos a partir de hoje que isto é a nossa Páscoa, porque nós estamos na nova aliança. E a nova aliança agora nós temos como ordenança a ceia do Senhor. O corpo e o sangue de Jesus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por nos salvar. Muito obrigado por nos libertar. Muito obrigado porque o Senhor vive dentro dos nossos corações. Muito obrigado porque temos a promessa que o Senhor virá para nos buscar. Obrigado, Senhor amado, obrigado porque o Senhor vive. O Senhor vive, o Senhor vive dentro de nós. O Senhor age entre nós, dentro de nós. Por isso somos gratos a Ti, Pai. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Assim como nós cantamos aqui 3 canções: ressuscitou, porque Ele vive, posso crer no amanhã, e poder para salvar. Tudo isso foi Cristo que fez por nós, não foi um coelhinho da Páscoa. Tá bom? Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. Eu quero só deixar uns recados aqui. Você que nos acompanha aí, eu quero deixar esse recado. Eu até escrevi. Quer cortar o fundo? Pode cortar. Irmãos, como todo mundo está vendo aí, foi, na verdade, a proibição dos cultos, irmãos, ela é anticonstitucional. O que fizeram de fechar as igrejas, na verdade, era simplesmente para não ter aglomerações no meio da pandemia. Amém? Então, mas, de forma, e a igreja entendendo, o povo de Deus entendendo o momento, tem que ser um exemplo para a sociedade. Até porque nós vamos estar sempre na contramão do mundo. Nós não vamos perder os nossos valores, nós não vamos perder a nossa essência, nós não perdermos a nossa autoridade bíblica, porque nós estamos em casa. O reunir é bíblico, está na palavra, temos que nos reunir, não podemos deixar de congregarmos como irmãos, porque isso ajuda. Mas, irmãos, ontem aí, durante a tarde, foi soltada uma liminar de um ministro, mas isso aí vai ser julgado ainda essa semana. Então há um julgamento, há um trâmite. Os outros ministros podem derrubar isto. Então, hoje, o que está acontecendo? As igrejas podem voltar a funcionar com lotação máxima? Não. Eu estava dizendo aqui para uns irmãos que veio nos acompanhar no louvor aqui, para os nossos irmãos que estão aqui. Eu disse que no meio do caminho eu vi cheio de igreja, lotado de gente. Mas, irmãos, esse decreto que foi feito, essa normativa, é 25% da capacidade. Eu fiz uma conta rápida, nós temos aqui uma média de 25 pessoas a 26, 27 pessoas, com as cadeiras do lado aqui, para a gente acomodar as pessoas aqui no templo. Então, o que nós vamos fazer, irmãos, durante ainda este mês de abril? Nós estamos no comecinho. Às terças-feiras nós vamos continuar a live lá da minha casa, eu vou transmitir o estudo para os irmãos, momento de oração. Para quê? Para nós evitarmos aglomeração, evitarmos problemas com o vizinho, denúncias, entre outras coisas. Sexta-feira a gente já está fazendo a live aqui. Se você que está me assistindo quiser vir aqui, nós temos um limite. Você vai mandar mensagem, eu vou pôr uma lista no grupo da igreja. Você vai pôr uma lista ali, nós vamos limitar o espaço aqui para assistir os cultos. Então, de repente, olha, eu fui nessa sexta, eu posso deixar o meu irmão ir na outra sexta. Com o que, irmãos? Até a gente ver, até o final de abril, como é que vai estar as coisas em nível de cidade, como é que vai estar em volta, como é que vai estar as questões de restrição. E outra coisa, o culto sexta-feira é das 8 às 9. O problema é o seguinte, irmãos, acabou o culto, você pega o seu carro e vai embora, não pode ter aglomeração, em porta, na rua, mas a gente sabe o que tem por aí. Mas nós vamos ser prudentes, acabou o culto 9 horas, você vai para a tua casa, você vai ficar zanzando por aí, você vai sair da igreja e vai embora para a tua casa.
Amém? Então, sexta-feira, quem quiser vir assistir o culto, nós vamos estar com as portas abertas para ter o culto aqui, para quem quiser participar de forma pública. Mas nós vamos continuar a transmissão no Face. Então, pastor, eu não quero ainda, não vou voltar agora, eu quero continuar assistindo no Face. Amém. Amém. Eu te entendo. Não vou pressionar e não quero pressionar ninguém, você é livre. Amém? Quem sou eu aqui para pôr cabresto em você? Então, eu sei que muitos têm vontade, muitos mandaram mensagem para mim essa semana: pastor, eu tenho vontade de voltar para o culto, tenho vontade de voltar na igreja. Então, irmãos, olha só, Deus está dando a oportunidade de você vir assistir o culto aqui, você que se sente confortável para vir. Amém? Pastor, domingo é ceia, como vai ser? Presta atenção, domingo é ceia. Como é que vai fazer a ceia, pastor? Nós vamos ter 2 horários, domingo agora, 2 horários, e também no grupo da igreja eu vou soltar uma lista de 25 pessoas. Então, de manhã, domingo agora, vai ser às 9h30, às 10h30, vai ser um culto com louvor, com palavra, e também a ceia. Então, você que vai vir de manhã, fala: não, pastor, eu quero vir de manhã no domingo agora, dia 11, então você vem de manhã, aí à noite você fica e assiste pela live. De manhã eu não vou transmitir, mas à noite eu vou fazer a ceia e fazer a transmissão do culto também, da mensagem, do culto para quem quer assistir. Amém, irmãos? Então, você que prefere vir no domingo de manhã, você vem no domingo de manhã, participa do culto, toma a Santa Ceia. Sim, eu vou soltar uma lista lá, eu vou colocar lá, participantes do culto de domingo de manhã. Aí você vai pegar lá, eu vou pôr 25 números. Aí você põe no primeiro nome lá, você põe o teu nome, copia, cola e põe o teu nome. Copia o teu nome e cola de novo a mesma mensagem, mas aí você vai copiar, você vai pôr ali no seu Ads. Na hora que você clicar ali para antes de postar, você vai lá no número e põe o seu nome e envia a mensagem. Para a gente fazer uma lista de 25 pessoas que vai participar, tanto de manhã quanto de noite. Vai ser assim aos domingos? Vai. Então, durante esse mês de abril, nós teremos 2 cultos por domingo, para que a gente possa ter um maior distanciamento aqui na igreja, para que não haja muita aglomeração, porque as informações que eu tenho de um amigo policial ontem, quando acabou, nós estávamos aqui na igreja do ensaio, eu mandei uma mensagem conversando com um amigo meu policial, a ordem é, mesmo nossa prefeita sendo cristã, a ordem que vem para as polícias militares mesmo que seja igreja, é ir lá para ver se tem aglomeração. Se a igreja tiver nas normas, distanciamento bonitinho, pessoal com a máscara, tendo álcool em gel na entrada, irmãos, aí tudo bem. Não pode ter muita aglomeração. Amém, irmãos? Então, eu vou pôr depois esse mesmo recado no grupo da igreja. Nós vamos ter esse momento aí para você entender, para que a gente possa fazer aqui este nosso culto e termos os irmãos aqui na nossa igreja. Então, terça-feira agora, ainda é a live lá, eu vou fazer na minha casa, oração, estudo. Sexta-feira, aí você pode, se você quiser, pastor, eu quero assistir sexta-feira, mas vamos soltar uma lista também, para que você possa vir participar. Amém, irmãos? Eu creio que com fé, a gente orando, a igreja clamando, essa fase aí, tudo vai passar, Deus vai intervir nesta enfermidade, neste vírus, essa coisa maldita que tem assolado o mundo e tem matado muitas pessoas, mas Deus tem nos guardado, mas a igreja tem que continuar neste momento em oração. Nós não temos muito o que fazer, é somente orar e clamar ao Senhor Jesus, amém? Na verdade, quando eu falei assim, nós não temos muito o que fazer, é ao contrário, nós temos muito o que fazer em oração e buscando ao Senhor, a igreja tem essa força, amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos encerrar então a nossa live. Você que está na tua casa aí, que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe os teus familiares, no nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar, como a gente tem feito nas últimas lives, nós vamos orar a oração do Pai Nosso. Nós vamos fazer a oração do Pai Nosso e aí a gente encerra, amém? Vamos orar ao Pai Nosso? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja contigo aí na tua casa, na tua família, no nome de Jesus. Uma boa semana, Deus te abençoe, no nome de Jesus.